Oi, turma do livro Dois Mundos Tão Meus, Luiz Sérgio, Irene Pacheco Machado, no capítulo 25, Jesus, Esperança e Paz para a Terra. Pensava na luta difícil do homem consigo mesmo para seguir a lei de Deus. A maioria reluta em servir ao próximo, por achar mais fácil ir caminhando pela estrada larga do materialismo. Nisso, reencontrei meus amigos. Luiz, vamos até a casa espírita prestar socorro a Lourenço, avisou o legário. Iremos agora, ou dá tempo de ir até minha casa? Acho mais prudente seguirmos agora para lá. Lourenço está precisando de ajuda. Acompanhei os amigos ao plano físico. Ao chegarmos à casa espírita, dirigimos-nos ao grupo onde Lourenço trabalhava. Estava intrigado, mas nada perguntei, ficando em prece. O dirigente explanou o evangelho e logo iniciou o trabalho prático. Estranhei, pois sabemos nós que todos os grupos de uma casa espírita precisam, e muito, dos estudos doutrinários, mas aquele irmão tinha pressa em passar para o desenvolvimento mediúnico. Observei os médiuns sentados naquela mesa e pensei, que grande responsabilidade assume um dirigente de grupo. Quem chega até ele está repleto de dúvidas, precisando de alguém que lhe ensine a descobrir as verdades da doutrina. Colocar um aprendiz diante de espíritos violentos é a falta de caridade. Um dirigente tem de orientar seu grupo até a manusear os livros. Se isso não fizer, estará contrariando os ensinos doutrinários. Não se concebe um grupo mediúnico somente preocupado com os fenômenos. O dirigente tem de pregar o evangelho com atos, a necessidade de pessoas se conhecerem umas às outras para exercitarem a humildade e a caridade. Naquele grupo ninguém se conhecia, quem chegava não era apresentado aos antigos médiuns, assim iam seguindo cada um por si, mal se cumprimentando. Estava intrigado o que estaríamos fazendo ali e como poderíamos ajudar Lourenço. Olhei-o, expressão muito triste, olheiras profundas, e assim mesmo o dirigente não percebia que Lourenço estava sofrendo, pois ele só se preocupava com o sofrimento dos espíritos desencarnados. Depois de certo tempo, a reunião chegou ao fim e o legário nos falou: vamos aproximar-nos de Lourenço, dando-lhes fluidos para que se equilibre. Logo que terminou a reunião, Lourenço saiu ligeiro, sem despedir-se. Fomos convidados a segui-lo. No carro ele chorou muito. Sua mulher o trocara por outro, levando sua filhinha. Fora mandado embora do emprego, apesar de ser engenheiro elétrico, encontrava dificuldade em arrumar outro trabalho. Estava vivendo da bondade dos pais. Quando entrou em casa, a mãe o esperava com um jantar, mas Lourenço não quis se alimentar, alegando dor de cabeça. A senhora, muito amorosa, falou: filho, não fique assim, tudo vai dar certo. Você hoje pediu ao senhor Tarcídio para que o grupo orasse por você? Não, mamãe, fiquei com vergonha. Existem lá tantos espíritos desesperados que o meu problema é mínimo diante do deles. Engana-se, Lourenço. Quem mais precisa de oração são os encarnados, pois estamos num mundo de provas e expiações. Não é fácil viver como encarnado. Os espíritos precisam de nós, mas acredito eu que eles, quando vêm aqui no plano físico, já estão socorridos. Lourenço nada mais acrescentou. Foi até o quarto e tomou alguns comprimidos para dormir. Não demorou a estar passando mal. Os médicos que nos acompanhavam assistiram enquanto intuíamos os pais a levarem-no para o hospital. Lourenço havia tido uma crise alérgica com o medicamento. Muitas horas transcorreram. Os pais se encontravam desesperados. Poucos colegas de grupo telefonaram para saber do seu estado. O dirigente nenhuma visita fez ao doente, alegando falta de tempo, e Lourenço ali estava, torcendo para desencarnar, mas não havia chegado ainda a hora e graças a Deus ele conseguiu sair da crise, porque senão voltaria como suicida. Precisamos arrumar um emprego para Lourenço, falei. Todos me olharam assustados. Sim, meus amigos, se nós não o ajudarmos, quem é que vai fazê-lo? Tem razão, vamos intuir Lourenço a buscar trabalho, mas não podemos violentar o seu livre-arbítrio. Assim fizemos. Dias mais tarde, Lourenço se encontrava na sala de espera de um consultório médico quando travou conversa com Apolônio.
e este lhe perguntou onde ele trabalhava. Envergonhado, disse que fora despedido. Apolônio nada disse, continuando a conversação, até que foi chamado pela enfermeira, mas antes deu o seu cartão para Lourenço, convidando-o para dar uma chegada à sua firma de construção. E o nosso amigo foi contratado com a ajuda de Deus. Lourenço era um bom homem, honesto e caridoso, e por isso foi possível a ajuda espiritual. Fizemos o que seus colegas encarnados poderiam ter feito, mas infelizmente ainda existe grupo de amigos que não se preocupam se o colega está ou não precisando de ajuda. Viemos apenas ajudar Lourenço? Vou parar por aqui. E o Mike tá aprontando. Mike, vem cá. Saiu de perto de mim, gente, com certeza é igual criança. Não pode sair de perto. Ficou quietinho, tá aprontando. Ele tá lá no quintal. Vem aqui, vem. Agora tá vindo. Olha lá. Humilhante. Só apronta. Onde você tava, criança? Eu tô fazendo a leitura aqui. Por que você não tá junto? Tá lambendo todo, sinal que ele foi comer. Comer e beber água. Vamos lá. Um comentário sobre o texto, né? Nessa que Luiz foi chamado aqui, nessa questão, vocês veem o quanto... Deixa eu fazer a leitura. Vocês veem o quanto é fundamental a gente estar sintonizado com o plano maior, né? Com os amigos espirituais. Eles veem nosso socorro, mas também a gente se sente envergonhado por essa questão de que precisa o plano espiritual ainda ter esse trabalho com a gente. Ele não enviou amigos e família justamente para que a gente possa uns aos outros auxiliar, mas os encarnados às vezes, né, se pegam com materialismo, com imediatismo e aquela situação de que eu não tenho tempo para o meu amigo. Às vezes eu mando uma pergunta, né, eu tenho uma lista de transmissão no WhatsApp e às vezes eu mando aquela pergunta assim, você tá bem? Aí aquela pergunta, lógico que ela vai cair no individual, né, de cada um. E aí vem as respostas. Geralmente, aqueles que estão bem, tá tudo ok. E quem não tá já fala, Patrícia, hoje meu dia não tá muito legal não. Quando é pontual, né, quando as pessoas de vez em quando te procuram e falam que não estão bem, eles estão pedindo um socorro. Então, a gente tá ali para isso. Um dá apoio para o outro. É triste quando as pessoas abusam dessa situação. Quando ela pega para falar com você todos os dias e todos os dias ela fala que tem algo de ruim. Isso, energeticamente falando, é horrível. Você não pode se submeter às pessoas que são tão negativas. Essas, com certeza, não estão fazendo a sua parte, a sua lição. Por isso que elas vivem enroscadas em problemas, em situações que trazem sofrimento. O sofrimento nada mais é do que uma água quente para incomodar, para que você queime e saia dali. E às vezes as pessoas pegam aquilo como a historinha do sapo, né? O sapo gosta de água. Se você deixar ele numa panela fervendo, ele fica, porque ele gosta da água. Não interessa que a água está fervendo. Ele morre ali, queimado, mas ele não sai. E tem pessoas que nos seus problemas, elas não saem. Elas gostam de reclamar, elas ficam e se ela não tem problema, ela cria. Que é justamente para as pessoas terem dó dela. São vitimistas, até narcisistas são assim, né? E aí, se a pessoa não se trata, ela realmente se torna ali uma antena de negatividade ao qual ela está fundada naquilo e leva os outros que chegam perto. Mas, voltando ao assunto, a questão é, os encarnados não estão aqui à toa. Nós estamos uns junto com os outros, que é justamente para que a gente possa apoiar. E é uma vergonha quando você tem família, você tem amigos e você não tem amparo. É uma vergonha quem está em volta não te auxiliar. Se é um caso pontual, né? Essa criaturinha, hoje ela resolveu, né? Ele. Olha lá. Eu não gosto que fica lambendo a pata. Ai, ai. Então, agora, ele tá dentro de uma casa espírita, tem o dirigente de trabalhos, que poderia ter observado que ele não estava bem durante o trabalho mediúnico,
Mas aí o que acontece dentro da casa espírita? Muitas das vezes a gente tem visto grupos serem formados sem o estudo. Principalmente hoje, as pessoas estão debatendo demais quanto a isso. Né? Para ser espírita precisa estudar, mas não é uma coisa natural da gente, esse contato com o plano espiritual é natural. É natural que você também saiba ler, escrever e falar. Mas se você não passar pela escola para formalizar esses estudos, esquematizar como que você deve pegar no lápis, pensa uma criança no primeiro dia de aula que não sabe pegar no lápis. Ela pega de qualquer jeito, ela escreve de qualquer jeito. E é assim que a gente vai se comunicar com as pessoas? Não. Tem que ter uma sequência, tem que ter uma construção de conhecimento para que eu possa ser bem orientado e saber me comunicar com as pessoas, que as pessoas possam me entender. Todo mundo reclama de letra de médico. Por quê? Porque o cara escreve do jeito que ele quer. Ele não escreve a nossa caligrafia que as pessoas se compreendem. Né? Até os mudos e surdos têm que ter um conhecimento para você poder falar com mudo e surdo. Você não pode chegar numa pessoa que é muda e surda e começar a fazer um monte de gesto que ela vai ficar olhando para tua cara e falar, e aí, o que esse cara tá falando? Então, tudo tem que ter uma certa, um certo sistema para haver o mínimo de comunicação, para haver o mínimo de convivência. E no campo espiritual não é diferente. Você precisa disso, de ter um mínimo de conhecimento, para ter uma base de como se comunicar. Não é muito tá certo, é que depende muito da religião das pessoas. Tem os espiritualistas que não estudam, geralmente não buscam, né, esse sistema de comunicação, e aí basta falar com o espírito, basta ouvir o espírito, basta fumar um cachimbo, fazer o gosto do espírito e pronto, a comunicação se fez. Cada um, cada um. Eu não estou aqui para criticar, mas eu, Patrícia, não acho certo. Se eu achasse certo, eu estaria numa religião espiritualista. Eu não acho que é por aí o caminho. Muitos desencarnados vêm buscar auxílio e eles esperam da gente o mínimo de um sistema de comunicação. Um sistema de respeito, um sistema de como nortear aqueles que estão mais perdidinhos, de como orientar aqueles que vêm buscar uma solução para os seus problemas, né? E não é no oba-oba que a gente consegue. Se um grupo espírita se forma, um grupo de médiuns se forma, eles precisam ter o conhecimento, que é através das obras básicas, pelo menos, e esse grupo precisa pelo menos se conhecer. As pessoas precisam se conhecer, os mais antigos, saber acolher os que estão chegando, acolhendo, precisam conhecer todo os trâmites de como que esse médium ele se coloca diante do grupo. Precisa ter um pouco de estágio, vamos dizer assim, antes desse médium sair trabalhando, né? Não posso pegar um médium e colocar ele num grupo novo e falar, pode entrar aí e já começa a trabalhar. Não, tem que ter um período de adaptação, tem que ter um período de conhecimento. E quando se tem esse período de conhecimento, o próprio dirigente do trabalho vai pegando os defeitos, as qualidades, a forma que cada um está, observando se a pessoa está bem ou não para trabalhar. Já aconteceu de eu estar em grupo, onde a pessoa não chega bem, ela não quis faltar no trabalho mediúnico, mas ela não estava bem, aí a gente dá um passe nela antes de iniciar o trabalho, e ela não trabalha naquele dia, ela só fica ali dando sustentação ao grupo, ela só faz oração, mas não deixa passar uma comunicação, porque ela, mesmo que dando um passe, ela não está bem para receber a comunicação de um espírito. Então tem que ter uma regra, tem que ter uma responsabilidade diante do trabalho. Não é? Já aconteceu de eu ficar sabendo que pessoas vão dar passe com cheiro de álcool na boca. Ou seja, a pessoa bebeu e foi trabalhar. O álcool, ele entorpece os neurônios. Ele altera o seu humor. Você não tem total condição de fazer absolutamente nada. Por isso que fala, se beber, não dirija. Porque você não tem reflexo. Ah, não, eu bebo e fico bem. Não fica, gente. Modifica alguma coisinha lá dentro. E para poder fazer um passe numa pessoa, para você trabalhar numa casa espírita, você não pode chegar com um neurônio entorpecido. Você tem que chegar bem, equilibrado, firme, para receber condições do plano espiritual para você trabalhar. O trabalho mediúnico não é você. É algo que você está ligado ao plano espiritual. Os espíritos superiores bebem cachaça? Bebem álcool? Não. Então você não vai se ligar aos espíritos superiores se você estiver embriagado, se você estiver com gosto de álcool na boca, se você tiver álcool no sangue.
O que nós temos que ter consciência é que o trabalho mediúnico é algo muito, mas muito sério. Não é só oba-oba. Eu chego lá, eu sou médium, eu recebo, vou sentar aqui e tá tudo certo. Não é assim que funciona. E o dirigente tem a responsabilidade de saber como é que estão as pessoas do seu grupo. Não é que ele tem a responsabilidade de ir na casa da pessoa. Ah, a pessoa tá ruim, ele vai lá na casa da pessoa. Essa responsabilidade ele não tem. Mas partindo do princípio que nós estamos trabalhando com a caridade é aonde? É só com o próximo distante ou é o próximo próximo? Então, pelo menos uma ligação. E aí, você tá bem? Como é que você passou a noite? Eu percebi que você não estava muito legal. Você quer conversar? Aí, como eu falei, você conversar com uma pessoa pontualmente porque ela está passando por uma crise, uma situação daquele momento, beleza, é caridade. Agora, você não pode pegar pessoas que todo dia tá ali naquela movimentação de energia negativa. Porque ela é um para-raio de energia negativa e ela vai te sugar também. São os vampiros. São pessoas que sugam energia. É diferente. Então, nós estamos uns do lado dos outros justamente para um auxiliar o outro. Eu não posso conversar com uma pessoa que fala para mim assim, ó, hoje de manhã mesmo eu estava conversando com um amigo, ele falou para mim assim, ó, eu tô com uns cortes bem no cantinho da boca. Falei para ele, nossa, isso pode ser ácido úrico, isso pode ser boqueira, isso pode ser herpes, né, que fala. Falei, pode ser uma série de coisas, vamos investigar, né? Porque cada vez que você vai para o hospital, eu tô vendo a molecada que tá se formando, olhando no computador de acordo com o sintoma para ver que remédio que vai dar pra gente. Então, lê ou sem ler. Se é para fazer isso, e se for uma coisa que não é tão urgente, é tão, né? Eu sou meio curiosa, eu olho lá na internet e falo, vitamina C, vitamina D e tal, vamos tomar suplementação. Se melhorar, beleza. Se não melhorar, você vai lá no médico, né? O excesso de vitamina não faz bem. Eu não aconselho ninguém a fazer o que eu faço. Eu não sei se eu tô fazendo certo ou não. Né? É o meu jeito. Não tô falando para as pessoas fazerem o mesmo. Enfim, eu conversando com ele, eu já fui olhando lá. Falei, não, vamos fazer uma suplementação disso e disso e disso. Aí, se der certo, beleza. Se não der certo, você vai lá no pronto-socorro, fica o dia inteiro lá para eles olharem no computador e ver o que você tem. Eu tô desanimada. Infelizmente, Patrícia, eu estou muito desanimada com a medicina. Porque tem um médico em 1 milhão que é bom. Eu tenho o meu médico, Dr. Jonas, reumato, especialista em coluna, que eu não troco por ninguém. E eu tenho outros que eu vou e toma remédio, e não resolve, né? Eu estava indo no Cruz Azul, que é um hospital de referência no estado de São Paulo, porque é um hospital militar e tal. Quase me mataram, foram 3 anos e meio fazendo exame de tudo que é tipo, passando em tudo que é médico, e eles não descobriam o que eu tinha. Então, nós estamos vivendo um momento na medicina humana muito ruim. O aspecto de evolução, de exames, de descobrir doença, tá de vento em popa, né? As coisas estão caminhando. Mas os especialistas, eu não sei o que acontece, né? Tá decadente. E aí a gente volta isso para o lado da doutrina espírita, as coisas estão caminhando assim também. Tem muito grupo espírita decadente, que só quer saber de ter nome. Quando eu vejo aquelas propagandas em Face, Instagram, venham na casa espírita que tem psicografia, eu fico apavorada. Por quê? No meu modo de pensar, não estou falando que a doutrina fala que não pode, mas no meu modo de pensar, se você coloca para a pessoa, venha na casa espírita que vai ter uma palestra, vai falar sobre tal assunto, beleza. A pessoa está indo buscar naquele assunto a solução do seu problema. Aí cai nas costas do palestrante a responsabilidade firme de falar o que realmente a espiritualidade quer que ele fale. Agora, se coloca lá, tem psicografia, a pessoa está indo pelo tema da palestra, para estudar, para refletir sobre a sua situação, ou ela está indo lá em busca de solução imediata? Através de uma psicografia, o que o espírito tem para dizer para ela? Ela está indo mais por curiosidade, não é isso? Então, as propagandas sobre psicografia, eu fico com o pé atrás, eu não gosto. Mesmo que eu vá trabalhar nesse centro que faz propaganda, eu sinceramente não gosto, porque dá a entender que eu estou indo naquela responsabilidade de resolver o problema da pessoa mediante uma comunicação. O que o espírito tem para dizer para a pessoa? A espiritualidade, eles mostram para a gente o tempo todo que eles não fazem nada de mão beijada. Eles não dão nada de mão beijada, eles dão condições para que a gente observe em nossa volta e ache a solução do nosso problema. Porque senão onde que fica o livre-arbítrio aí? Nós temos livre-arbítrio, caramba.
Então a espiritualidade jamais vai falar, ó, Patrícia, pega isso daqui que isso aqui vai dar certo. Não. Eles vão deixar o negocinho aqui por perto. E aí os meus olhos têm que passar e achar. Opa, achei isso aqui, eu acho que pode dar certo. Né? Tem que ser assim. Aí é meritório. E isso a gente tem que trazer para nossa vida. Nós não vamos chegar na vida de uma pessoa e falar assim, faz isso que vai dar certo. A gente pode dar uma opinião. Agora, se você quiser, tenta. Se der certo, aí é você que escolheu. O problema é seu, né? Eu vi aconteceu comigo uma situação assim, uma mulher, né, uma veterinária, ficou dando ideia na cabeça do meu filho. Olha, eu tenho uma casa para alugar. Já que o seu relacionamento com a sua mãe não está muito legal, você aluga essa casa. Pelo menos você vai ter a sua vida, você vai ficar livre dos problemas que envolvem você e sua mãe de convivência. De tanto que ela foi dando ideia, ele escolheu ir. Essa veterinária nem está mais na vida dele. Ele continua morando na casa que ela alugou, mas ela não está mais na vida dele. Ele já não está mais perto de mim. A escolha foi essa, de morar sozinho. Então, quando a pessoa escolhe, eu não posso nem jogar mais na veterinária, que foi ela que deu a ideia, porque ele teve aquele momento de escolha, se ele deveria ou não aceitar o que ela estava falando. Ele aceitou. Então, ele está passando por perrengues, ele está passando já quase 3 anos por situações de altos e baixos, e foi escolha dele, não foi escolha minha ou dela, né? Tudo que tinha em volta conspirava para que ele tomasse uma atitude, e a atitude que ele tomou foi a pior, naquele momento. Mas a espiritualidade é tão maravilhosa que trabalha em volta dele, dando condições para ele entender qual é o caminho que ele pode retomar, para que ele funcione, para que ele dê certo, para que ele escape do mal entendido que ele mesmo criou na vida dele. Então, Deus é tão maravilhoso que o tempo todo ele faz isso. Ele fala, olha, você quer fazer? Faça, você está escolhendo. Só que vai ter consequência. Aí você não aprendeu pelo amor? Aprende pela dor. Pela dor, a gente vai dando condições para você entender que aquele caminho foi errado. E aí você vai escolher um outro caminho. E o outro caminho é outra oportunidade, porque Deus dá a oportunidade o tempo todo da gente restabelecer a nossa vida. No caso dessa pessoa, foi traído, perdeu o emprego, é médium, mas é uma boa pessoa. Então Deus dá condições de que ele se erga. Mas ele tem que querer, ele tem que escolher. Então nós temos aqui 2 situações para aprender, né? Uma, grupo mediúnico tem que ser coisa séria, tem que ser a base de estudo, sim. Tem que se conhecer bem as pessoas com quem você vai trabalhar, tem que ter responsabilidade, tem que ter disciplina. O dirigente de trabalho tem que estar atento a todos os seus trabalhadores, sim, é obrigação dele. Abrir os braços, dar as mãos àquele que precisa, nós precisamos fazer isso, porque à medida que a gente ajuda, a gente vai ser ajudado. É bíblico, é ensinamento de Cristo. E a outra situação, que nós somos... esqueci a palavra agora, que nós somos responsáveis por tudo aquilo que nos acontece. As nossas escolhas vão trazer consequências. Então nós temos que estar atentos às oportunidades que Deus nos dá para que a gente faça as melhores escolhas. E sabendo que toda escolha tem consequência, a gente também precisa estudar e ter disciplina mediante as situações, para que a gente possa tomar sempre as melhores atitudes e não sofrer com elas, né?